Bom dia a todos, estamos na segunda-feira, dia 26 de dezembro de 2022, estamos caminhando para um novo ano, então vamos começar aqui o estudo na página 321 do capítulo 68 do livro. Encerramos ontem o capítulo 67 e vamos prosseguir hoje no capítulo 68 do tal. Então, como de praxe, a gente vai ler todo o poema e a gente vai tomar estrofe por estrofe. Então, capítulo 68. Na antiguidade, os bons praticantes de cavaleirismo não eram belicosos, bons em guerrear sem ira, bons em vencer os inimigos sem disputa, bons em empregar os homens agindo como inferior. Isso chama a virtude da não disputa. Isso chama a força de empregar os homens. Isso se chama a supremacia da união com o céu e com a antiguidade. Na antiguidade, os bons praticantes do cavalheirismo não eram belicosos, bons em guerrear sem ira, bons em vencer os inimigos sem disputa, bons em empregar os homens agindo como inferior. Cavalheirismo é a atitude própria da pessoa pacífica de sentimentos nobres e educação esmerada, que utiliza os modos da gentileza, da cortesia e da polidez para atuar no mundo praticando as ações e os gestos sutis, contrários ao que se espera de uma pessoa agressiva. A antiguidade refere-se a um tempo passado e belicoso, tem sentido de alguém valente, agressivo, hostil, que provoca pessoas para fazer a guerra pelo prazer de disputar e medir suas forças com o outro, criando adversários onde quer que se encontre. Então, um belicoso é aquela pessoa que quer provocar a competição, tá? O valente, o agressivo, que é hostil, que ele quer competir, ele quer ser o melhor. Então, os bons praticantes do cavalheirismo da antiguidade não eram, por natureza, homens belicosos, então homens que querem competição. No entanto, quando precisavam guerrear, cumpriam com sucesso sua tarefa de combater e vencer os inimigos, porque agiam sem despertar os sentimentos de ira no seu coração e sem enxergar na contenda uma disputa entre oponentes. Com isso, colocavam-se naturalmente de forma humilde como inferior com relação aos outros homens e desta forma encontravam ajudantes leais que não lhes viraram as costas durante os confrontos. A ira e a disputa nascem no interior de quem se sente ofendido ou diminuído diante do mundo. Estes sentimentos podem motivar os homens para a guerra, mas por razões incorretas. A necessidade de revide do seu ego. Entretanto, na pessoa que dissolve o seu ego e mantém o seu coração purificado, os desejos não têm onde se alojar. E esta é a condição que permite a ela usar um cavalheiro e um bom guerreiro, ao mesmo tempo, conforme as solicitações da vida cheguem ao seu coração. Ora, como um convite para a paz, ora como um ultimato para lutar em uma guerra inevitável. Quem não cultiva um ego forte não se ofende com as provocações do mundo, não enxerga os homens como inimigos, nem se sente superior aos outros seres e por isso convive pacificamente com a humanidade como um cavalheiro, mas quando precisa entrar em combate, consegue despertar no seu interior a qualidade do bom general, que sabe vencer seus inimigos sem se deixar fustigar pelo ódio ou pela necessidade de disputa. Isso aqui é a arte da guerra, Sun Tzu, que tem estes mesmos princípios aqui. O seu melhor aliado é seu maior inimigo. Esta estrofe fala de dois tipos de forças, que pode ser humano, esta estrofe fala de dois tipos de força, que todo ser humano possui,
a interior e a exterior. A força exterior impele o homem a sair pelo mundo com determinação, precisão e eficiência, em busca de seus objetivos. E a força interior sustenta sua perseverança e se revela ao mundo como o grau de tolerância que ele adquire para superar as provocações de outras pessoas, quando é alvo de gestos agressivos e hostis, e para suplantar as dificuldades naturais da vida quando seus objetos e suas esperanças não se concretizam da forma idealizada. Dosar as duas proporcionalmente, conforme sua utilização, seja necessário ou não, esta é a tolerância que a pessoa desenvolve como sua força receptiva interior, na mesma medida em que desenvolve a determinação como sua força ativa exterior. Este é o sentido da receptividade que existe no bom praticante do cavalheirismo na antiguidade em seus momentos de paz e da sua perícia na guerra quando o combate se torna inevitável. Então a capacidade de tolerância destes homens na antiguidade não representava fraqueza, submissão ao medo, e sim a demonstração da força interior que possuíam. Por isso, apesar de serem pacíficos, eram bons em guerrear quando o momento exigia o gesto de força para irromper um abuso ou um excesso praticado pelo outro contra o mundo. A verdadeira tolerância é o resultado de um vigor interior que traz para o coração da pessoa as qualidades de convicção, persistência, esperança e força de vontade que não a deixam desistir de seus ideais, apesar das vicissitudes da vida, e lhe dão coragem para se levantar quando tropeça e cai. Quem possui esta força consegue tolerar as adversidades do destino e a ignorância do mundo sem se afastar do seu eixo espiritual. A atuação dessas duas forças na vida de uma pessoa leva à sua forma individual de inserção no mundo. Quando a força exterior é sustentada pela solidez interior, a pessoa adquire lucidez para distinguir o que está ao seu alcance e empreender e consegue atingir os seus objetivos, porque se torna capacitada para concluir todos os seus projetos de vida. Mas quando a força exterior não tem sustentação interior, a pessoa não consegue levar adiante um só projeto em que se envolva, porque nem sempre faz as escolhas corretas e não possui perseverança e a determinação que poderiam empurrá-la para o progresso. Desiste então dos seus empreendimentos ou muda de objetos antes de finalizar o que inicia, diante de cada circunstância da vida. Portanto, o homem equilibrado pondera o grau de suas forças para reagir conforme a necessidade do momento, e desta forma age com retidão em todas as suas circunstâncias da sua vida. Esta é a sutileza que uma pessoa encontra no caminho do meio, ensinado pelos mestres taoístas. A possibilidade de empreender todos os gestos, tanto os fortes e vigorosos quanto os delicados e brandos, reagindo sempre com naturalidade aos estímulos do mundo, como regem o céu e a terra, aos estímulos que recebem. Se na terra fértil é plantada uma semente de boa qualidade, o solo desenvolve uma árvore frondosa para o mundo. E se na água acumulada pela nuvem ocorre uma inversão de temperatura, o céu devolve o acúmulo como chuva naturalmente. Isto é agir no momento e no lugar certo, do mundo certo e com a pessoa certa, como faz o homem sábio, que tem a força interior que o torna capaz de discernir quando a guerra pode ou não ser evitada, e tem a força exterior que lhe dá o vigor de um guerreiro se precisar lutar. Então, se o momento é de paz e exige uma ação passiva, a pessoa age passivamente. Se a tarefa é o local
se a tarefa e o local são apropriados para uma pessoa suave e branda, a ação será suave e branda. Mas se o momento é de guerra e exige ações rápidas e vigorosas, os gestos serão rápidos e vigorosos. Se for preciso falar com firmeza ou agir como um guerreiro ou pioneiro, numa determinada circunstância para evitar um desastre ou dar início a um novo empreendimento, a pessoa falará de modo firme e se comportará como um guerreiro ou pioneiro. Por isso, os bons cavaleiros da antiguidade não perdem sua característica quando precisam guerrear, apenas compreendem que o contexto é o outro e o cavaleirismo agora deve ser provisoriamente substituído pelos gestos e pelas ações ditados pela estratégia de guerra, até que a luta seja vencida e a paz outra vez instaurada no reino. Este é o ensinamento da estrofe. Gente, não precisa eu falar mais nada aqui, né? É muito top isso aqui. Isso aqui é um resumo do que a gente vai adquirindo no caminho, e é bom a gente ler de novo este trecho, tá? Porque este é um trecho aqui que é a base emocional que nós temos para seguir nossa trajetória no caminho de evolução espiritual. É toda a base emocional que a gente precisa. É esta segurança, contentamento interior e esse fluir neste fluxo divino, onde nós vamos ter maturidade emocional e nós não vamos mais reagir a situações que vêm de fora para dentro, e sim de dentro para fora, equilibrando e entendendo aquelas manifestações que vêm de fora. Este é o sentido, mas aí a gente precisa observar, precisamos nos conectar com o silêncio, observar e entender aquilo que realmente nós somos. Tenham todos uma ótima segunda-feira, que a paz seja convosco. Abaixo deste vídeo nós temos alguns links importantes, link do nosso curso Introdutório de Alquimia e Mecânica Quântica, link do PDF Praticando a Presença de Meditação Contemplativa, tá, gente? Então, muito obrigado a todos, voltamos amanhã na terça-feira com mais estudos aqui do Tal.